Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Hoje é a primeira live deste ano. E hoje nós vamos falar sobre algo importantíssimo na questão de ser servo de Cristo. E o texto está realmente contido em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16 a 23. O apóstolo Paulo, ele fala sobre a liberdade e o direito dele ser apóstolo. Está escrito assim: se o anúncio do evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de despenseiro que me está confiado. Neste caso, qual é o meu galardão? É que a evangelização proponha de graça o evangelho para que não me valer do direito que me lhe dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com judeus como judeu, a fim de ganhar dos judeus, para que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo o vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei, aos sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todo modo, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho e com o fim de me tornar cooperador com eles. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, falando, Senhor, da Tua palavra, expondo um ensinamento muito importante para a nossa vida diária, porque nós temos a palavra como única e infalível regra de fé e prática. Amém. Que essas palavras ditas pelo apóstolo Paulo sejam algo importantíssimo para a nossa vida, como nós devemos tratar os outros, como nós devemos mantermos dentro da nossa comunidade. Que Tu esteja abençoando ricamente a cada um que está ouvindo esta palavra e que o Espírito Santo possa convencer-nos daquilo que é importante para a nossa vida e para a nossa salvação. Seja conosco, aumenta a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo está escrevendo a segunda carta para os Coríntios, ou seja, a primeira carta. E o interessante é que a cidade de Corinto era uma cidade à beira-mar, uma cidade portuária, e que havia muito comércio. E lá naquele lugar havia muitas influências, porque uma cidade portuária recebe influência de várias nações. Então, uma cidade romana, uma cidade aberta, uma cidade com várias influências. E a comunidade de Corinto, os coríntios, eles eram de várias formações, eles eram de várias etnias, eles tinham várias formações intelectuais, opiniões, e essa igreja era uma igreja totalmente dividida, uma igreja com várias pessoas, com várias opiniões. E o interessante é que naquela época não existia local para abrigar a igreja era abrigada nas casas dos seus membros. Não havia um local próprio. Isso vai aparecer só
no século IV depois de Cristo. Então as pessoas se reuniam nas casas e sempre quando está na casa de uma pessoa que hospeda a igreja, às vezes a igreja perde a liberdade, o povo perde a liberdade de se manifestar, de se organizar. O apóstolo Paulo, ele está falando uma coisa muito interessante sobre o seu próprio ministério e dando orientação para nós, cristãos, hoje, sobre o que realmente é importante. Muitas pessoas buscavam privilégio para ser líder da igreja. Havia sempre uma disputa. Há uma disputa também ideológica. Pessoas que iriam colocar os seus pensamentos. Havia também pecados. Havia conflitos de pessoas. E o apóstolo Paulo fala uma coisa muito importante do espírito voluntário de servir a Cristo. Ele fala de que todos possam realmente estar levando o Evangelho não para a sua própria glória, mas para a glória do reino. Então ele fala algumas coisas muito interessantes, que ele se coloca como servo, como escravo do Evangelho. Ele não está preocupado manter a todo custo a sua liderança, mas ele está colocando a oportunidade das pessoas se relacionarem como irmãos, e que o importante é a pregação do Evangelho, é de levar o Evangelho para as pessoas. E ele fala uma linguagem que nós muitas vezes não entendemos. Eu me fiz X para ganhar X. Eu me fiz fraco para ganhar os fracos. Eu me fiz judeu para ganhar judeus. Eu me fiz gentil para ganhar gentil. O que é ganhar? Significa a oportunidade de estar comunicando o Evangelho do Senhor Jesus. A preocupação dele não era resultado, porque ele mesmo disse assim, ó, eu faço tudo isso para salvar alguns, porque ele não está preocupado com o resultado, porque o resultado é algo do Senhor, é algo do Espírito Santo, mas sim de levar a mensagem do Evangelho de uma forma encarnada, de uma forma de serviço. Ele fala anteriormente que ele não estava preocupado em ganhar dinheiro com o Evangelho, mas sim levar o Evangelho para todas as pessoas que ele pudesse encontrar e falar. Então, amados irmãos, hoje nós devemos ter esse mesmo sentimento de nos tornar diferentes para o diferente. Falar abertamente, não ter barreiras culturais. Ele não tinha nenhuma barreira cultural. Ele contextualizava com aquelas pessoas, sendo ele judeu, sendo ele grego, sendo ele cita, trácio, qualquer raça. A preocupação era comunicar o Evangelho do Senhor Jesus, mostrar a salvação que vem do alto, e não distanciar e nem condenar as pessoas, porque não há preocupação com o resultado. O resultado vem do Senhor. Infelizmente, eu estava vendo uma live no Facebook e tinha um líder que disse assim, olha, a minha igreja está crescendo porque ela é de Deus, porque isso, por aquilo. Olha, realmente, nossa igreja não é igreja de resultado. Nossa igreja é uma igreja de compromisso, é uma igreja de testemunho, é uma igreja que leva voluntariamente a mensagem de salvação. Não é a preocupação realmente de resultado e de encher a igreja, mas sim de viver o Evangelho puro, de viver dentro desse compromisso do Evangelho. Porque nós
esperamos o galardão, mas esse galardão vem do alto também. A preocupação é realmente viver o amor de Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus dê realmente uma noite agradável, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, até domingo à noite, na graça do Senhor.